Uma boa noite, meus irmãos. Sejam novamente muito bem-vindos ao Reformando Discípulos para a Glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos concluir o capítulo 14 do Evangelho de João. Então já peço, pegue sua Bíblia, abra no capítulo 14, porque o Reformando Discípulos começa agora. Reformando Discípulos para a Glória de Deus. Muito bem. Vamos continuar hoje, nós estamos com o irmão Breno. Breno, muito bem-vindo novamente. Amém. Obrigado pela Boa ajuda. noite, pastor. Uma alegria estar junto com você. E Boa Danilo noite, também, Danilo. Danilo. Muito bem-vindo novamente. Amém. Alegria estar com os irmãos essa noite. Glória a Deus. Então, vamos só dar aquela recapitulada. No episódio anterior, nós vimos os discípulos no cenáculo, junto com Jesus, eles ansiosos, sem esperança, desesperados, e Jesus vem e traz o consolo para eles ali, os conforta, né? Mostra que eles não estariam sozinhos, ensina-os a orar, ensina que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E agora nós vamos ver uma nova etapa. Jesus vai mostrar que eles vão ser consolados, e não vão ser consolados por qualquer um, mas vai ser a presença do Espírito Santo na Amém. vida deles. Não é isso? Amém. Amém. Vamos lá, Danilo, vamos mostrar o que o Senhor mostra para a gente aí a partir do verso 16 do Evangelho de João. Em João, no capítulo 14, irmãos, no verso 16, só vou ler o verso 16, os irmãos acompanhem. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela registra várias profecias e promessas acerca da vinda do Espírito Santo. E nós vimos a ação, nós vemos na palavra também a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus ali, primeiramente na sua concepção, porque ele foi gerado pelo Espírito, não é? No seu batismo, quando Jesus vai batizar, a pomba, ela sobrevém sobre o Senhor e ali era o Espírito Santo de Deus, né, sobre o Senhor. Na sua tentação, porque Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ele é conduzido para ser tentado no deserto pelo Espírito. O Espírito que o levou até o deserto. O seu ministério, a ação do Senhor, o Espírito Santo sempre presente. E nós vemos no texto básico que lemos, que apresenta 5 promessas que estão relacionadas ao ensino de Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos transcorrer a respeito dessas promessas, e a primeira é a ajuda sobrenatural, né? A ajuda do Espírito Santo, aquele que está conosco, né? E os discípulos precisavam entender isso naquele momento. Eu acho interessante isso que foi narrado agora pelo Danilo, que a todo momento nós vemos a presença da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo andando juntos, né? Nessas operações, em todas essas passagens que o Danilo exemplificou aqui, foi uma forma maravilhosa. Nós vemos o Pai, o Filho e principalmente o Espírito Santo ali agindo, né? No ministério do Senhor Jesus. Amém. Só fazendo o adendo ao último episódio, o caminho, a verdade e a vida estão interligados, né? Conhecendo o caminho, a verdade ali é revelada em Deus e a vida em Jesus Cristo. E ali Jesus já estava anunciando ali a vinda do Consolador, né, para as suas vidas, para consolar, né, o Espírito para regenerar, ou seja, eles não estariam sós. É isso mesmo. Maravilha. Então, naquele momento de angústia, o Senhor Jesus mostra que eles não estariam desamparados, né? Eles não ficariam só. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Eu acho que a gente pode parar um pouquinho assim, a gente vai ver esse outro, porque ele poderia falar assim: eu vou enviar o Consolador, mas ele fala outro. Quando ele fala outro é porque existia um antes, não é isso? Porque o Espírito ele estava falando que Jesus era esse primeiro Consolador e o que viria seria outro, mas semelhante a ele, mesma substância, que é a outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, né? No original, aqui foi traduzido como Consolador, mas também em algumas, como na King James, está traduzido como advogado.
cujo original em grego está como Paracletos, né? Então ele pode ser isso, né? Ele pode ser Andar ao traduzido lado. como advogado ou consolador. E aí, Breno, eu queria que você falasse para mim. O Breno já que é da área do direito mesmo. Como é que funcionava? O que era esse Paracletos na época de Jesus? Esse consolador, esse advogado, que figura é essa? Na verdade, o advogado ali estava ao lado daquele necessitado, em uma causa. Então, ele era responsável por acompanhar e defender até litígios familiares. Então, nesse contexto, Jesus se mostra como aquele que não os deixaria órfãos, que lhe enviaria o Consolador. Hoje, na lei, o advogado diz que ele é indispensável para a administração da justiça. Isso é um texto de lei. E se nós olharmos, né, o Espírito Santo nesse sentido, com esse ofício, ele é indispensável hoje para a vida do servo de Deus. O Espírito Santo hoje, ele é aquele que consola, ele exorta, ele regenera, ele dá vida. E a justiça, né, o advogado ele é indispensável, a justiça que estava ali em Jesus, né, o Espírito ele veio ali também para cumprir. Né, louvado seja Deus. Eu queria fazer um comentário a respeito até do réu, porque o Senhor mostrava aos discípulos a necessidade que o homem ele tinha de ter presente em sua vida esse Consolador, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? A condenação, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, então a condenação já está determinada, né? Mas Jesus ele veio e ele ali presente com os discípulos, ele mostrava primeiro que ele era o Consolador presente, né? Ele estava ali para consolar aqueles corações que naquele momento estavam conturbados. E não só eles, como muitos outros que foram buscar o Senhor. Até os irmãos que estão nos assistindo, que buscam o Senhor nesse momento, o Senhor, através do seu Espírito Santo, é quem consola a nossa alma. Mas, como réus, nós já estávamos condenados. Mas Jesus ele vai à cruz, ele assume a nossa culpa, né? Ele assume a nossa culpa, ele morre na cruz, mas ele ressuscita. E o Espírito Santo é enviado nesse momento para ser um garantidor do direito que Cristo nos deu na cruz do Calvário, que é o direito à salvação. A salvação é dele, ele nos deu e ele, através do seu Consolador, sustenta isso em nossa vida. Interessante que o Consolador não é aquele que vem depois da batalha e fala, olha, que pena, né? Não fica assim, não. O Consolador ele está com você junto na batalha. Sempre junto. Sempre Ele junto. atua ao lado, né, na batalha. E ele orienta? Ele orienta, ele capacita, ele encoraja, e é maravilhoso. Glória a Deus. E o principal, né? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, Amém. da justiça Do e do juízo, né? Então a gente só reconhece que nós somos pecadores, somos falhos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador quando Ele habita no nosso coração, o Espírito Santo, e nos convence, né? E nos transforma. Amém. Glória a Deus. No verso 17 ainda diz assim, olha, vou voltar ainda no verso 16. Então, vos dará um outro Consolador, a fim que esteja convosco para sempre. Então, o Espírito Santo ele estará com a igreja para sempre, ou seja, até a volta do Senhor. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não conhece. Não conhece. O mundo não conhece. As pessoas falam até o Espírito Santo de Deus, pode usar a palavra, mas não conhece o Espírito Santo. O mundo não conhece. Ou menospreza. Exatamente. Mas nós o conhecemos porque nós sentimos a sua presença. Nós fazemos menção do nome do Senhor e sentimos a presença do Espírito Santo. Ele tem atributos, né? Ele tem atributos. E só para fazer uma ilustração aqui para os irmãos, o Espírito Santo, ele se revela e ele fala com a igreja. E tem um texto na palavra em Apocalipse que fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. E o Senhor sempre fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito está falando à igreja neste momento. É uma pessoa da Trindade, que está junto conosco, que é o que o pastor Vitral falou. Ele não chega depois, não. Não, ele está conosco até a consumação dos séculos. Né? Foi o outro consolador que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Os discípulos tiveram essa experiência naquele momento, mas a igreja hoje continua tendo essa experiência, porque o mesmo Espírito que operou lá, opera nos dias atuais, na nossa vida, na vida da igreja. Glória a Deus. E como ele é uma outra pessoa, como o Danilo falou, ele não é uma força, ele não é uma emanação, né? Ele é uma pessoa, ele tem as características de uma pessoa, ele tem inteligência, vontade, emoções ou sentimentos, ele intercede, ele testemunha, ele capacita, como o Breno falou, ele envia pessoas, ele convence, ele guia, ele prova a personalidade do Espírito, ele pode, e as pessoas podem blasfemar contra ele, podem mentir, podem tentar resistir e podem obedecer ao Espírito. Quando você fala que ele tem atributos, por exemplo, sentimentos, em Efésios 4:30 fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados. Nós temos um selo. O mundo não conhece, porque o mundo não é selado. Nós temos um selo, nós temos uma marca, a marca do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a palavra diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. No dia da redenção, aqueles que são selados pelo Espírito estarão com Cristo na glória. Amém, glória a Deus. Este selo, né, é o penhor, né, da nossa herança. Interessante é que a pergunta que nós fazemos, né, aqueles que nos assistem, né, pastor, tem experimentado desse Consolador? Tem experimentado desse Espírito Santo? Ele está a postos, né? O irmão Hudson, né, ele até coloca na mensagem, né? Nós estamos experimentando este poder. O Breno fala, o pastor Vitório, o Espírito como advogado, né? Paráclitos, né? Isso. Eu falei aqui como é que as pessoas às vezes entristecem o Espírito de Deus. Nós somos pecadores, às vezes nós, com as nossas atitudes, podemos, né, cometer esse pecado, acho que podemos dizer assim. Mas quando você para e pensa, falar sobre o Espírito Santo é algo extraordinário, maravilhoso. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu falo até, meus irmãos, como falhos que somos. Nós ficamos tristes, como entristecemos alguém, uma pessoa, está diante de Deus com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Não é? Ele não vê as nossas falhas, mas Ele vê o selo, né? O Senhor vê o selo. Jesus, Ele envia esse Consolador, e nós vemos aí um amor que não tem como se explicar. O Espírito Santo, Ele cuida da igreja do Senhor, porque Ele sabe o valor que essa igreja tem, que foi a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Não é? E nós precisamos sempre estar com o nosso coração, a nossa vida, louvando o nome do Senhor, pelo seu Espírito que está presente na vida da igreja. Maravilha. Nós vemos assim, por esse amor que o Senhor tem pela igreja, como o Danilo falou, Ele não deixa a igreja desamparada, Ele envia uma ajuda sobrenatural. Que ajuda sobrenatural é essa? O Espírito Santo Consolador. Enquanto nós vemos, Breno e Danilo, que muitas pessoas buscam ajuda de várias formas no mundo, e uma das formas é autoajuda, livros que mais vendem são os de autoajuda, né? Mas nós temos uma coisa muito mais excelente do que a autoajuda. Nós temos a ajuda que vem do alto, que é o socorro do Senhor, o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, né? Amém.
E nós vamos ver agora, vou pedir agora a Danilo e Breno, vocês me ajudarem, que nós vamos ver que, além da ajuda sobrenatural, nós vamos ver que também recebemos vida sobrenatural, nós vamos ver lá mais para frente uma união sobrenatural com o Senhor, uma direção sobrenatural para as nossas vidas, e vamos concluir falando de uma paz sobrenatural que Deus envia para nós. No verso 19, o Senhor fala assim: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. O verso 18, eu não li, mas fala assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus ali, ele faz uma promessa aos discípulos. Ele faz a promessa que ele não os abandonaria. Ele não os abandonaria. Após a sua morte, eles não ficariam órfãos, porque ele enviaria o seu Espírito Consolador. E ele volta para eles quando ele envia o seu Espírito. Mas o interessante é que, após a ressurreição, Jesus ele aparece aos discípulos. Eles veem Jesus ressurreto. É o cumprimento da profecia, da promessa. E somente os seus discípulos viram o Senhor Jesus ali. O mundo, ele não se apresentou aos membros do Sinédrio, ele não apareceu ao povo de Israel, não. Ele apareceu agora àqueles que haviam sido escolhidos para dar continuidade à sua palavra, à sua pregação. A grande promessa se concretizou com a ressurreição de Jesus. A salvação do seu povo. A salvação do seu povo. Jesus ressuscitou para garantir que viveremos eternamente com Ele. É por isso que Ele fala aqui: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. É a vida sobrenatural, né? A vida sobrenatural. Glória a Deus. É a vida sobrenatural. A garantia está no Senhor. Nós vamos ver agora a união sobrenatural que o Senhor faz conosco no verso 20, que diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então nós temos união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Quando nós reconhecemos ao Senhor, aceitamos o Espírito Santo, cremos nele, na operação do Senhor, no Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, e nós nos tornamos unos com Ele. Né? Nós somos enxertados no Senhor Jesus, nós nos fazemos co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém. Não é isso? Agora nós fazemos parte da família de Deus. A união sobrenatural. Antes nós estávamos como inimigos do Senhor, agora nós fomos adotados, nós somos da família de Deus. Depois, nós vamos ver também, Danilo e Breno, a direção sobrenatural do Senhor. Como é que o Senhor vai direcionar a nossa vida? No verso 25, né, Danilo? 25? 26, perdão. 26. A palavra diz assim, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A direção espiritual, ela tem alguns pontos que precisam ser entendidos. Primeiro, é Deus presente na vida do seu povo, da sua igreja. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento você tem o exemplo de Deus guiando o povo, era o guia pessoal do seu povo. O Salmos 48, 14 diz assim, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. O salmista, ele expressa isso. Né? Porque o Velho Testamento a saída do povo do Egito, a coluna de fogo, né? À noite, de dia, a nuvem, porque era o sol muito quente, à noite era o frio muito intenso, mas Deus, ele estava presente, guiando o seu povo, né, naquela jornada que eles tinham. Era o guia exclusivo, né? Exclusivo do seu povo. Deuteronômio 32, 12, assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus é o único Deus, exclusividade. Deus é o nosso Deus, não há outro. Não há outro.
Glória a Deus. E de forma pedagógica, né, Vitor? É interessante que até o profeta Isaías, Isaías 54, né, que Jesus cita em João 6, ele diz o seguinte: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, porque todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, Deus ensinaria. E o mundo, como nós lemos aqui, Jesus disse, o mundo não me conhece. Então, quem conhece é aquele que o Pai tem ensinado nesses últimos dias. Vai lembrar, né? Exatamente, mas o verso 26 fala da pedagogia de Deus para com a sua igreja e de como ele guia a sua igreja. O verso 26 diz assim, vou repetir para os irmãos que possam acompanhar. O Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, presença da Trindade. O Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Não é? É o cumprimento. Exatamente. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O nosso conhecimento de Deus, do Senhor, do Espírito Santo é através da palavra, né? E Ele nos tem ensinado a caminhar nesse caminho rumo à eternidade. Já estava predito. Direção, né? sobrenatural. Como ele iria fazer isso, né? Nós não Deus somos um ensinaria, povo e hoje sem direção, né, Breno? Nós direção. não somos um povo sem direção. Não somos. Nós temos uma direção do Espírito Santo que nos guia rumo à eternidade. E essa direção que o Danilo está falando é assim, que quando você está querendo ir para o pecado, o Espírito Santo vai e começa a te incomodar. Volta, lembra do que eu te ensinei, não é isso? Eu sou o Do caminho, que eu falei. eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, volta. E aí, se você está sentindo isso em casa, é o Espírito Santo te incomodando para que Glória você a volte Deus. para a presença do Senhor. É o Consolador, é o advogado que o Senhor envia para te socorrer nesse momento. E, Breno, também o Senhor fala de uma paz sobrenatural no verso 27, ele diz, ó, deixo-vos a paz, a minha paz. Que não é essa paz que o mundo solta pombinha branca, né, faz um coraçãozinho pedindo paz, mas ó, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? É a paz verdadeira em Jesus Cristo. Ele faz aqui uma colocação interessante, que ele está deixando ali a paz. Ele está estabelecendo, deixo-vos a paz. Então, ou seja, precisavam de paz também ali naquele momento único. Estavam ansiosos. Então, ele coloca muito bem, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Estavam recebendo a paz ali de Jesus. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, é um contraste. A paz que hoje nós vemos, a paz hoje que é mostrada, essa bandeirinha branca, né? Paz e amor. Né? Nós conseguimos entender aqui que aquele que tem mergulhado no Espírito, que tem se enchido do Espírito Santo, ele também tem encontrado essa verdadeira paz. Porque o coração turbado, muitas das vezes, né, nós entendemos também que somos servos, somos limitados. Mas esta verdadeira paz você encontra no descanso, na oração, na leitura da palavra, né, na busca incessante. E é uma paz que o mundo não conhece. Né, a paz que o mundo não conhece. E o coração, sem essa paz, ele se atemoriza. E como as pessoas hoje, né, meus irmãos, né, pastor Danilo, as pessoas estão atemorizadas. Elas acreditam que não tem uma saída diferente. Mas essa paz de Jesus pode ser a saída. Pode ser não, é a saída. As pessoas podem ter uma definição de paz como ausência de problemas, ausência como saúde, eu tenho saúde, né, eu tenho condição. As pessoas podem entender que essa paz é a pessoa sair, fazer aquilo que gosta, tudo bem, né? Isso é muito bom, mas a paz
que o Senhor fala aqui é uma dádiva que é dele. Ela não é nossa, é a paz dele. É por isso que Única e exclusiva. única e exclusiva. Ela é uma dádiva, ela é exclusiva. A minha paz, Jesus fala, a minha paz, né? Ela é uma paz inigualável. Não vou lá dou como o mundo dá. O Senhor separa, ele coloca um limite aqui. Porque a paz de Jesus é você viver problemas, é você viver uma enfermidade, é você viver uma dificuldade, mas você saber que o Consolador está ao seu lado. O Consolador está com você, está do seu lado, é o que foi falado aqui, né? É o advogado que está do lado do réu, na hora que o réu está sendo acusado, mas ele está te defendendo, ele te defende, e ele tem argumento para isso, e o argumento foi, Jesus Cristo morreu na cruz pela sua vida. Amém. Me abrigaste, né, debaixo das suas asas, até que a calamidade passe. Amém. Salmos, né? Glória a Deus. Nós vamos ver também um exemplo maravilhoso de advogado consolador que vocês estão falando, na primeira epístola de João, no seu capítulo 2, verso 1, que o Senhor fala, filhinhos, não pequeis, mas se vocês vierem a pecar, vocês têm um advogado, ou um paracletos, ou um consolador, junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Maravilhoso. Coloca maravilha nisso, né? Glória a Deus. Porque Que dupla de advogado que a gente tem. Perfeita, né? A causa é ganha. Né, doutor? É verdade. A causa é ganha. A causa já é certa, a vitória, né? E a prova disso, né, que a gente estava conversando antes aqui, é que quando Jesus voltar, ele vai julgar as nações e ele vai ser o juiz e o nosso advogado ao mesmo tempo. O nosso advogado. A vitória ela é dotada de uma convicção, né? Nós cremos nisso. É interessante, ele vem também como juiz e advogado. Por isso que o pastor Chia está falando domingo, né? A vitória é certa, a vitória já está na nossa mão. É só ler o livro de Apocalipse, né? A vitória já está declarada. Por isso que Jesus fala, como é que ele começa o capítulo? Não turbe o vosso coração. Não turbe o vosso Já coração. está resolvido já. É só olhar lá os últimos versículos do livro do Apocalipse, que a vitória está na mão da igreja. Amém. Amém? Os irmãos querem concluir falando mais alguma coisa? Nós entendemos aqui que o Senhor termina aqui falando no verso 30, posso ler aqui? Vontade. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus vai para a cruz, porque dois grandes inimigos precisariam ser vencidos, inimigos espirituais, o mundo e o diabo. E foram vencidos. Jesus sai vencedor. Glória a Jesus. Jesus sai vencedor. O João, capítulo 12, fazendo no versículo 31, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Nós somos vencedores, mais que vencedores, em Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Amém. E a sentença já está favorável, tá? Glória a Deus. Não estáis ansiosos, né? Por coisa alguma. Amém. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Amém. Amém? Amém, Danilo? Só um comentário, pastor Vitral, eu não sei se o pastor ia falar, mas eu lembrei aqui, na EBD da Igreja Reformada de Vila Velha, que está disponível no canal do YouTube, os pastores têm trazido um assunto sobre o Espírito Santo, sobre Amém. o Consolador. E nós convidamos os irmãos a assistirem, aqueles que não assistiram, está aí à disposição, assistam, não é? E querendo vir participar, a nossa EBD aqui, serão muito bem recebidos. Com certeza. Já fica o convite aí para os irmãos. Serão muito bem-vindos aqui. Venham nos visitar. E os irmãos que nos assistem à distância, em outros estados também, sintam-se também membros da nossa igreja, inscrevam-se, vocês são amados por todos nós. Queria agradecer a presença do Danilo e do Breno. Olha, foi muito boa a nossa conversa. Amém, glória a Deus. Com certeza, assim, cada dia a palavra do Senhor é uma coisa que nós amamos estudar. Glória a E Deus. como nós temos nos alegrado em crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Porque a sabedoria do Senhor ela é infinita.
Infinito. Não é isso? Uma maravilha. Então, eu queria agradecer a presença dos irmãos que nos assistem, que essa palavra do Senhor seja uma bênção também para a vida de vocês, que o Senhor possa consolá-los, se apresentar como um advogado, um consolador da sua vida. Sabe que você não está sozinho. O Espírito Santo do Senhor está sempre ao lado da igreja, ao lado dos irmãos, e Jesus Cristo também. E ambos intercedendo por nós junto ao Pai. Que Deus abençoe, uma boa noite a todos, uma boa semana. Até o próximo episódio do Reformando Discípulos para a glória de Deus.